Olá pessoal, voltamos aqui com nossos exercícios de integrais, fazendo a aplicação por tabela de integrais. O que eu tenho nesse exercício aqui? Eu tenho uma raiz de 12 menos 4x ao quadrado. Olhando a nossa tabela de integrais, a que mais se aproxima do que a gente está trabalhando seria a integral 25, porque eu tenho um termo a ao quadrado menos x ao quadrado. O que seria meu termo a? Seria o 12. E o termo do x ao quadrado seria o 4x ao quadrado. Mas o que acontece? Nesse exercício aqui, repare que eles estão isolados. Aqui eles estão em múltiplos de algum número, aqui no caso 4 multiplicando x. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fatorar essa equação de tal modo a estar isolando tanto o x ao quadrado quanto o valor do termo a. E como é que ficaria isso? O que a gente pode perceber aqui? Que ambos são múltiplos de 4. Eu posso estar botando o 4 em evidência. Como é que ficaria isso? Eu 4, 12 dividido por 4, 3. 4 dividido por 4x ao quadrado menos x ao quadrado. Tudo isso dentro de uma raiz e tudo isso que multiplica dx. Agora, como a gente já fez exercícios anteriores, percebe-se que a gente tem dois termos multiplicando dentro de uma raiz. E com isso a gente pode separar uma multiplicação de duas raízes, ficando raiz de 4, que multiplica a raiz de 3 menos x ao quadrado. Tudo isso em função de dx, certo? Raiz de 4, a gente sabe que é 2, e 2 é uma constante, eu posso deixar ela fora da integral, ficando desse jeito aqui. 2 integral de raiz de 3 menos x ao quadrado dx. Vou escrever aqui embaixo para continuar nossa linha de raciocínio, mas uma coisa que a gente vai ter que notar, vai ter que arrumar nessa integral ainda, é que o termo a tem que estar ao quadrado. Repare que aqui o termo a está ao quadrado. Eu vou fazer um rascunho aqui no canto para mostrar para vocês. Se esse termo a, em vez de 3, fosse 9, eu poderia escrever como 3 ao quadrado. Aí o termo a seria 3. Mesma coisa para 4. Se o termo 4 fosse o que estivesse dentro da raiz, eu poderia escrever como 2 ao quadrado, implicando que meu a seria o 2. Mas o que a gente pode estar fazendo aqui? Eu vou até fazer de uma outra cor para ficar bem claro isso. 3 eu posso estar escrevendo como raiz de 3 ao quadrado. Com isso, o meu a seria raiz de 3. Por quê? Se eu fizer raiz de 3 ao quadrado, eu corto a raiz e fico com 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. Por isso que eu posso estar escrevendo essa integral aqui desse jeito aqui. Teria 2 que multiplica raiz de 3 ao quadrado menos x ao quadrado. Tudo isso aqui em função de dx. Agora, nós temos um termo a isolado, elevado ao quadrado, e o nosso termo x aqui. E como seria a aplicação da integral, nesse caso aqui, então, de a ao quadrado menos x ao quadrado? Ficaria x sobre 2, eu não posso esquecer do 2 que está fora da integral, que ele é uma constante, ficaria x sobre 2, que multiplica a ao quadrado menos x ao quadrado elevado a dentro de uma raiz. Ficaria o primeiro termo, já esqueci, a ao quadrado, ou seja, raiz de 3 ao quadrado menos x ao quadrado. Tudo isso mais o termo a ao quadrado, que é raiz de 3 ao quadrado sobre 2, vezes o arcosseno de x sobre a, de x sobre raiz de 3. Tudo isso mais uma constante c. E o que a gente pode estar fazendo agora para estar simplificando essa equação aqui? Eu posso multiplicar os dois com os dois termos aqui, e com isso esses dois termos embaixo daqui morrem. E os termos raiz de 3 ao quadrado eu posso levar ao quadrado e ficar só 3. Como é que ficaria então essa resposta? X, que multiplica raiz de 3 ao quadrado é 3, menos x ao quadrado, mais raiz de 3 ao quadrado é 3, que multiplica arcosseno
de x sobre raiz de 3 mais uma constante c. E esse seria o resultado para essa equação.